Contradições nos ensinos das testemunhas de Jeová. A Watchtower, 15 de julho de 1922, diz, abre aspas, esta cronologia não é de homens, mas de Deus, sendo de origem divina e divinamente enfatizada. A verdadeira cronologia presente permanece estável por si mesma, absoluta e inteiramente correta. Fecha aspas. Então, essa sentinela de 15 de julho de 1922 está mostrando que a cronologia não é de homens, mas de Deus. É uma cronologia divinamente enfatizada. A verdadeira cronologia. Agora vejam a contradição. O livro Vindication, volume 1, página 338, diz: houve uma medida de desapontamento da parte dos fiéis de Jeová na terra concernente aos anos de 1914, 1918 e 1925, cujo desapontamento durou por um tempo. Então note, se a cronologia não é de homens, mas de Deus, então por que houve uma medida de desapontamento da parte dos fiéis de Jeová com respeito às datas de 1914, 1918 e 1925, hein? Por que eles ficaram desapontados com essas datas? Se é uma cronologia de Jeová, vocês perceberam a contradição, pessoal? Hein? As datas de 1914, 1918 e 1925 era sobre o ensino de que a vinda visível de Jesus se daria em tais datas, mas que não aconteceu. Notaram? Em 1914, a cronologia de Jeová dizia que o Armagedon viria em 1914, a grande tribulação seguida do Armagedon. Aí eles falaram que em 1918 seria a destruição da Babilônia, e em 1925 os príncipes da terra seriam ressuscitados aqui na terra. Estas datas vieram, mas não se cumpriram estas profecias. Agora veja que interessante, o livro Paraíso Restabelecido, página 354, diz, abre aspas, Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas, quer por não cumprir as predições falsas de tais pretensos profetas, quer por cumprir suas próprias profecias de modo oposto ao que os falsos profetas predisseram. Ou seja, o corpo governante está zombando dos falsos profetas, né, que profetizam, mas não cumprem as suas próprias profecias. Ou seja, o corpo governante ele está esculachando a si mesmo. Esta é a verdade, doa quem doer. Porque as profecias de 1914, 1918 e 1925 não se cumpriram. Então isso prova que eles são falsos profetas. Então a contradição é que profetizaram que o Armagedon viria em 1914 e não aconteceu. Profetizaram que em 1918 Babilônia seria destruída, não aconteceu. Profetizaram que em 1925 haveria a ressurreição dos príncipes da terra e não aconteceu. A Watchtower, agosto de 1928, diz, abre aspas, temos sido compelidos a exigir que os irmãos de cor se assentem na galeria, que é o melhor lugar do que em qualquer outra parte do templo. Então essa revista está mostrando que havia uma segregação racial, uma discriminação racial. Os pretos tinham que sentar em lugares diferentes dos brancos. Essa própria revista Watchtower, agosto de 1928, ela diz que temos sido compelidos a exigir que os irmãos de cor se assentem na galeria, que é o melhor lugar do que em qualquer outra parte do templo. Por que era o melhor lugar do que outra parte do templo? Pretos não poderiam sentar com os brancos em qualquer lugar do templo? Por que teria que ser essa a melhor parte para eles? Então havia uma discriminação racial, os pretos tinham que se sentar separados dos brancos. Havia uma separação, um apartheid, um racismo entre as testemunhas de Jeová. A contradição é, essa revista diz ainda, o padrão, até quando podemos julgar, é que as pessoas de cor têm uma menor educação que os brancos,
muitos deles não têm condições de ler e entender nossas literaturas. Então percebam que havia uma discriminação racial, que os negros eles tinham menor educação que os brancos, eles não tinham condições de ler e entender as literaturas da Torre de Vigia. Então por isso eles tinham que se sentar separados. A Despertar, em 22 de abril de 1982, página 13, diz: o padrão básico da fraternidade é estarmos livres do racismo, conforme Atos 10, 34 e 35. Então aqui você já vê a contradição. Essa Despertar em 22 de abril de 1982, página 13, está dizendo que o padrão básico da fraternidade é estarmos livres do racismo, conforme Atos 10, 34 e 35. Que ali fala que Deus não é parcial, mas em cada nação, a pessoa que o teme e procura justiça lhe é aceitável. Então tanto o preto como o branco, ou de qualquer raça que procura praticar justiça, para Deus ele é aceitável. Então Deus ali não é racista. Então vocês já viram a contradição? Agora é interessante que esses livros foram escritos pela Torre de Vigia. As Testemunhas de Jeová foram mudando de conceito conforme o mundo foi mudando. Então antigamente, quando tinha o racismo, eles também eram racistas. Aí o mundo começou a deixar de ser racista, eles deixaram de ser racistas. Mas se eles eram o povo de Deus, escolhido de Deus, então eles nunca jamais poderiam ser racistas. Vocês perceberam? Então isso prova que é uma organização de homens, que ela é obrigada a seguir as leis que a maioria cria essas leis. A maioria criou as leis, as Testemunhas de Jeová são obrigadas a seguir. Então é uma organização mundana, que nem as outras. Não tem cor nem tirar. O livro Jeová, página 296, diz: o dízimo, a 10ª parte, representa tudo que a pessoa possui e que deve ser dado para o serviço do templo e tem que ser apresentado no lugar do nome de Jeová, isto é, na sua organização. Então esse livro Jeová, página 296, diz que o dízimo era cobrado pelas Testemunhas de Jeová. O corpo governante exigia o dízimo e as Testemunhas de Jeová eram obrigadas a dar na sua organização. Agora a contradição. A Sentinela, 15 de março de 1964, página 167, diz: se o dízimo fosse para os cristãos, haveria uma indicação sobre isso nas escrituras gregas cristãs, mas buscaríamos em vão. Fecha aspas. Então eles estão dizendo que nas escrituras gregas cristãs não há nenhuma lei dizendo que o cristão deva dar o dízimo. Entenderam? Então isso significa que até março de 1964, as Testemunhas de Jeová tinham que dar o dízimo, igual a cristandade, que eles criticam que tem que ter a cristandade dar o dízimo, que não é mais para dar o dízimo. Então até 1964, as Testemunhas de Jeová davam o dízimo. E a maioria das Testemunhas de Jeová não sabe disso, porque o corpo governante não informa essas proezas, essas mazelas para as Testemunhas de Jeová. O corpo governante não ensina, não quer que elas fiquem sabendo a verdade. Por isso que o corpo governante é contra elas irem na internet e se informar, porque o corpo governante tem medo que as Testemunhas de Jeová vejam as cacas, as podridões, as contradições que eles escreveram. E isso depois do Rutherford lá ter sido nomeado como escravo fiel e discreto. Estão entendendo? Ele foi nomeado lá como escravo fiel e discreto em 1919. A partir dele que teve essas proezas aí. Entenderam? O livro Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, da década de 70, diz, abre aspas, para sair de pioneiro, a Testemunha de Jeová não pode fumar. Então, o livro Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, da década de 70, diz, para sair de pioneiro, a Testemunha de Jeová não pode fumar. Ou seja, se a Testemunha de Jeová não fosse pioneira, ela poderia fumar à vontade. Vocês perceberam a contradição, pessoal? Até a década de 70, 72, 73, as Testemunhas de Jeová fumavam. Agora eu pergunto, se é um povo de Jeová, escolhido mesmo por Jeová em 1919, escravo fiel discreto, o corpo governante, nomeado por Jesus para dar o alimento no tempo apropriado, será que esse escravo fiel discreto, designado em 1919, a partir de então, iria permitir que as Testemunhas de Jeová fumassem até a década de 70, 71, 72, 73, pessoal? Fumavam até 73, sim. A partir de 1973 veio uma carta lá do corpo governante dizendo que era para desassociar as Testemunhas de Jeová que continuassem fumando. Entenderam? Era para desassociar as Testemunhas de Jeová que estivessem fumando. Agora eu pergunto, os cristãos podiam fumar no passado? Hein?
Os cristãos poderiam fumar no passado? Você vê que coisa, gente. Isso o corpo governante não explica para as testemunhas de Jeová. Por isso que eles não querem que vocês vão na internet pesquisar as literaturas antigas. Né? O corpo governante escreveu uma carta secreta para os anciãos nas surdinas, mandando-os dizer para os testemunhos de Jeová queimarem esse livro. Qual livro? Lâmpada para o miopé a tua palavra, no livro amarelo. Né? Toda testemunha de Jeová que tinha esse livro, ela deveria queimar, ou senão estaria desobedecendo o corpo governante e poderia ser desassociada caso tivesse esse livro em sua biblioteca. A pergunta é, o corpo governante devolveu o dinheiro desse livro que ele mesmo errou? Ele publicou o livro, aquele tempo os testemunhos de Jeová tinham que pagar por esse livro, né, para adquirir o livro. Aí ele mandou queimar o livro, mas ele restituiu o dinheiro para elas? Não, que coisa, não? Só venha a nós, vosso reino, nada, hein, seu corpo governante? Quer dizer, escreveu um livro errado, ensinando uma coisa antibíblica, né, para sair de pioneiro não podia estar fumando. Quer dizer, que se não fosse pioneiro, poderia fumar. Quer dizer, que uma pessoa que fosse um publicador, né, que fosse uma publicadora, ela poderia continuar fumando. E era batizada, hein? Testemunha de Jeová era batizada. Né? Se fosse publicador não batizado, poderia pregar, desde que não fosse pioneiro, né? Mas poderia sair de casa em casa como um publicador comum, poderia estar fumando. Gente, podiam fumar, gente. Que o cigarro é uma impureza, uma falta de amor ao próximo, uma falta de amor a si mesmo. Como que Jesus Cristo ia designar um escravo fiel discreto que permitiria que o povo de Deus fumasse até a década de 70, até 1972, 73, gente? Pesquisem, gente. Depois venham aqui falar que eu estou mentindo, tá? A Sentinela de 1 de maio de 1975, página 287, diz: porneia, que significa imoralidade sexual, que aparece nas escrituras gregas cristãs, pode corretamente ser considerada como incluindo as perversões sexuais dentro do arranjo marital. Dentro do arranjo marital. E visto que o homem obrigue sua esposa a ter relações sexuais desnaturais, a esposa cristã talvez decida obter o divórcio. Então, essa Sentinela de 1 de maio de 1975, página 287, está dizendo que porneia, imoralidade sexual, poderia estar dentro do arranjo marital. Entre homem e mulher, eles poderiam estar praticando porneia, tá? E que, nesse caso, a mulher poderia pedir o divórcio do marido, né? Se ele estivesse, assim, obrigando a esposa a ter relações sexuais desnaturais. Então, olha só, relações sexuais desnaturais dentro do casamento era como porneia. Estava sujeito a ser desassociado e ao divórcio. Agora, veja a contradição. A Sentinela de 15 de setembro de 1983, página 31, diz: o que dizer, porém, se um dos cônjuges quer ou mesmo exige que seu parceiro ou sua parceira participe do que é claramente prática sexual pervertida? Os fatos acima apresentados indicam que porneia, imoralidade sexual, envolve conduta sexual ilícita fora do arranjo marital. Então notem que nesta Sentinela de 83 está mostrando que porneia é imoralidade sexual fora do arranjo marital. Vocês estão vendo a contradição? O livro Reconciliation, página 160, diz, abre aspas, dentre esses arranjos resulta uma grande multidão que ninguém pode contar conforme Apocalipse 7:9, mas que Deus pode contar. A igreja quer dizer, os chamados, a grande multidão é apropriadamente classificada como parte da igreja, porque são chamados para serem membros do corpo de Cristo. Então note que esse livro Reconciliation, página 160, diz que a grande multidão fazia parte da igreja, faz parte da igreja, esse livro aí, Reconciliação. Agora veja a contradição. O livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 115, diz: poderia alguém de nós decidir ingressar nesta igreja? Não, esses são os que estarão com Cristo no céu, e Jesus revela que, longe de incluir todos que professarem ser cristãos, seu número se limita a 144 mil. Então aqui já tem a contradição, dizendo que essa igreja é só os 144 mil e que a grande multidão está fora dessa igreja. Vocês viram só a contradição? Ou seja, a grande multidão não faz mais parte da igreja. Perceberam a contradição? O livro Reconciliation ensina que todos que se convertem a Cristo fazem parte da igreja e que a grande multidão faz parte da igreja. E no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna diz que a grande multidão não faz parte da igreja. Ou seja, só os 144 mil é que fazem parte da igreja. Viram só a contradição? Agora, se perguntar para a grande maioria das testemunhas de Jeová se elas fazem parte da igreja de Cristo, o que elas respondem? Elas respondem que não. Você já imaginou? Você
invocar o nome de Jesus Cristo, fazer oração do Pai Nosso por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Cristo é o cabeça do homem, Cristo é o cabeça da congregação. Os testemunhos de Jeová se reúnem em congregação, mas não podem ser parte da congregação, gente. Não pode ser parte da igreja, gente. Tem cabimento, gente, uma contradição infeliz dessa, uma contradição grave dessa. Sobre a falsa profecia de 1925 que o juiz Rutherford havia feito, que em 1925 seriam ressuscitados Abraão, Isaac, Jacó, Noé, rei Davi, Daniel e todos aqueles heróis da Bíblia seriam ressuscitados. Veja o que o Watch Tower diz sobre essa falsa profecia, pessoal. Pasmem, abre aspas, tá? The Watch Tower, 15 de dezembro de 1947, diz, abre aspas, havia cumprido plenamente seu objetivo e agora só servia como monumento bastante dispendioso de manter. Nossa fé no retorno dos homens da antiguidade, aos quais o Rei Cristo Jesus fará príncipes em toda a terra, não apenas na Califórnia, baseia-se não nessa Betsarim, mas na promessa contida na palavra de Deus. Perceberam? Então eles estão aqui dizendo que cumpriu plenamente seu objetivo, aquela profecia de que em 1925 seriam ressuscitados os príncipes na Terra, e por isso precisava de dinheiro para construir aquela mansão lá, ou comprar aquela mansão, que o juiz Rutherford comprou, depois não foi ressuscitado, foi uma falsa profecia, não se cumpriu, e aí ele foi morar sozinho naquela mansão. E a torre de Vigia, Watch Tower, 15 de dezembro de 1947, tem a audácia, tem a petulância, eu diria que um abuso à inteligência, um insulto à inteligência de pessoas sinceras e honestas, de dizer que havia cumprido plenamente seu objetivo. Que objetivo? Que objetivo Jeová teria em induzir uma falsa profecia que não se cumpriu, pedindo dinheiro para comprar uma mansão que depois estavam admitindo que dava só despesa? Como é que pode uma coisa dessa? E atingiu plenamente seu objetivo. Que plenamente objetivo é esse? Objetivo de enganar? Jeová ia dar uma profecia para fazer um objetivo de enganar as pessoas? Gente, está na hora de cair aquele bom senso dentro de vocês para funcionar. E lembrar de Mateus 24:11, que Jesus falou, virão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Isso é uma falsa profecia, gente, onde já se viu que havia cumprido plenamente seu objetivo, igual os adventistas. Predisseram que em 1844, em outubro de 1844, Jesus ia vir visivelmente. Quando ele não veio, os adventistas falaram que isso daí foi bom para fortalecer a fé deles. E as testemunhas de Jeová também. Quando não se cumpre uma profecia deles, eles falam que foi bom para fortalecer a fé. Atingiu plenamente seu objetivo. Objetivo de quem? Jeová é um Deus justo. Jeová não desaponta ninguém, diz Romanos. Ninguém que basear a sua fé em Jeová será desapontado. Agora, cumpriu plenamente o objetivo, gente. Isso daí, gente, é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir, tá? É uma contradição gravíssima. Falar que cumpriu plenamente seu objetivo, a construção lá de Betsarim, foi uma falsa profecia, foi engano, foi engodo. E jamais Jeová iria apoiar plenamente esse objetivo, para cumprir plenamente o objetivo. Jeová não está por trás disso, não o Jeová da Bíblia, né? Agora o Jeová das testemunhas de Jeová é igual ao Jesus da cristandade, né? Pessoal, está na hora de vocês refletirem com quem vocês estão andando, hein? Diz um ditado que diz, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com falsos profetas, você é o quê? Você também é um falso profeta.